tarde, pessoal. Eu sou o Felipe, da Universidade Federal do Espírito Santo, e hoje vou estar apresentando o meu trabalho. Ele foi desenvolvido por mim e também em conjunto com a professora Cláudia e pelo professor Renato, que não pôde estar presente. E aí eu vou apresentar algoritmos no problema da árvore geradora com quantidade mínima de vértices branch, o problema MBV. Vou estar me referindo aqui nesse trabalho, nessa apresentação dessa forma. E aqui nós temos uma visão geral da apresentação, onde eu vou definir o problema para vocês, vou apresentar as propostas de algoritmos e em seguida discutir os resultados. Então, em que contexto a gente está inserido aqui no problema MBV? Nós temos as redes óticas, em que nelas é distribuído um sinal de luz, mas qual que é o problema? Nós que tem bifurcação, tem atenuação de sinal, porque o sinal se divide. Então, isso traz a necessidade nessa rede a alocação de switches. Só que como eles têm um determinado custo, a gente quer descobrir pontos estratégicos nessa rede para poder alocar eles na menor quantidade possível. E isso nos leva à definição do problema MBV, onde, dado um grafo conexo e não direcionado, eu quero encontrar dele uma árvore geradora que tenha a menor quantidade possível de nós de nós branch. E o que é um nó branch? É um nó que tem grau maior do que 2. Porque os nós que têm grau maior do que 2 são justamente os que têm essa bifurcação. Então, olhando esse exemplo aqui, dessa árvore geradora, esses nós vermelhos são os nós branch, e são eles que eu quero minimizar nessa árvore. Então, a contagem deles é a função objetivo desse problema. E aí, o MBV ele foi proposto pelo Gargano em 2002, e nesse mesmo trabalho foi provado que o MBV está na classe Niperrard. Então, isso vai trazer a necessidade da gente utilizar técnicas heurísticas para poder resolver esse problema. E agora eu vou apresentar as propostas de algoritmos, onde nós propomos duas versões do GRASP, e como a gente pode ver aqui no pseudocódigo, a diferença entre as duas está apenas aqui na linha 2, que é na heurística construtiva, onde nesse pseudocódigo da direita, que nós vamos chamar esse aqui de algoritmo G1. Ele utiliza como heurística construtiva o algoritmo Randomized Branch Expanding Green, o RBEP, e ele é do autor Anderson Beltrão, foi desenvolvido em 2023. Já esse algoritmo aqui da esquerda, que nós vamos chamá-lo aqui de G2, ele utiliza como heurística construtiva o Alpha Branch Expanding Green, que a gente vai chamar aqui de AlphaBEP. Já vou explicar a diferença entre os dois, e ambos utilizam a mesma busca local, que é a Turbo Trivial Search, que eu vou estar me referindo como TTVS, que é uma proposta desse trabalho também. E aí vamos entender agora o comportamento do algoritmo G2, primeiro, que utiliza o AlphaBEP como um algoritmo construtivo. Ele inicia aqui com a árvore vazia, e o primeiro passo é descobrir todos os nós do grafo que são ramificações. Que ramificação é um tipo especial de articulação, que é aquela que quando eu removo do grafo, separa ele em pelo menos 3 componentes conexas distintas. Então, poderia ter várias, mas nesse exemplo eu só tenho aqui o nó 5. E por que eu descubro as ramificações? Porque é possível demonstrar que ramificações vão ser nós branch em qualquer árvore geradora que eu encontre desse grafo. Em seguida, o algoritmo ele calcula todas as pontes, porque assim como as ramificações, as pontes são arestas que também vão estar em qualquer árvore geradora que eu encontre desse grafo. E aí o próximo passo é maximizar o grau dos nós que eu já sei que vão ser branch, porque eu maximizar o grau desse nó não vai aumentar o valor da minha função objetivo. E aí eu calculo o conjunto pontas, em que eu descubro todos os nós que são cultiváveis dessa árvore. Porque o nó cultivável é aquele que tem arestas disponíveis para poder ser inserida na árvore. E nesse caso seria apenas o nó 7, mas poderiam ser vários. E aí esses nós cultiváveis nós vamos chamar de pontas. E aí a gente entra num loop em que eu vou olhar todas as pontas e vou fazer uma roleta com elas. Em que eu vou utilizar o alfa do GRASP e baseado no grau. Eu vou gerar minha lista restrita de candidatos e vou sortear um deles. E aí, uma vez que eu tenho um nó sorteado, nesse caso seria o nó 7, eu vou olhar para os adjacentes dele
e vou fazer a roleta utilizando o mesmo critério. Então aqui eu tenho tanto o nó 10 quanto o nó 9 como opção, e aí fazendo a roleta eu vou ter a inserção dessa aresta. E aí eu repito o processo, inserindo arestas na árvore, até que eu chego no caso em que eu não tenho nenhum nó ponta, nenhum nó que eu consigo cultivar. Por quê? Porque qualquer aresta que eu inserir na árvore ou vai tirar a viabilidade da solução, que seria o caso dessa, ou vai criar um novo vértice branch. Então aqui eu vou ter que escolher de alguma forma esperta um nó para ser um nó branch. E aí para cada nó eu vou contar quantas arestas na sua adjacência estão disponíveis para serem inseridas. E aí eu conto para todos os nós e aquele que tem mais eu escolho. Para esse exemplo seria o nó 6, e aí uma vez que ele vai ser um nó branch na minha solução, eu maximizo o grau dele pelo mesmo motivo que foi feito aqui no nó 5. E aqui eu tenho novos nós ponta, só que aí o algoritmo ele vai tentar inserir novas arestas e não vai conseguir. E aqui a gente verifica que a solução está completa. Então esse é o comportamento do nosso algoritmo construtivo, o AlphaBep. E aí a gente parte em seguida aqui no gráfico para busca local, em que eu vou utilizar outra instância somente por fins didáticos mesmo. E a TTVS ela é uma busca local que utiliza First Improvement e é baseada em trocas de arestas, em que eu vou tentar de alguma forma esperta descobrir uma boa aresta para ser retirada e uma aresta boa para ser recolocada, tentando sempre diminuir o valor da minha função objetiva, reduzindo a quantidade de vértices branch. E aí, como que eu vou definir aqui nesse gráfico, nessa árvore, o nó que eu vou retirar? Eu vou olhar todos os nós branch que eu já tenho na minha solução e vou ordená-los pelo grau. E aí, eu vou escolher, nesse caso, o nó 3. Eu vou olhar para os vizinhos dele e, se tiver um nó branch na vizinhança dele, eu vou pegar aquele que tiver menor grau. Se não tiver nenhum, eu vou pegar aquele que tiver maior grau. E aí, nesse caso, eu vou acabar escolhendo o nó 6, que ele é branch, e vou remover a aresta 3, 6. Isso quebrou a minha árvore em duas componentes conectadas e vai me gerar candidatos para serem reinseridas. E aí, para poder reinserir, eu vou atribuir um peso para cada uma dessas arestas aqui, que estão em vermelhos, e o peso atribuído a ela vai ser a quantidade de extremidades que tem grau exatamente igual a 2, e o segundo critério é a soma dos graus das extremidades. E aí, nesse caso, eu vou escolher a aresta que minimiza esses dois critérios, que vai ser a aresta 3, 4, e aí eu reinsiro na árvore e verifico que a minha solução melhorou. E aí, como melhorou, eu vou para a próxima iteração e eu vou ficar rodando essa busca local até que eu não consiga mais melhorar. E aí eu repito todo o passo a passo que eu acabei de explicar, que vai gerar esses movimentos aqui, até que eu chego com o grafo, com a árvore, nessa configuração, e aqui o algoritmo para. Ele é encerrado. E esse aqui é o algoritmo G2, que é o que utiliza o AlphaBep, a nossa variação, e a TTVS. Eu vou explicar agora o algoritmo G1, que utiliza o RBEP como algoritmo construtivo, e aqui eu vou explicar apenas a diferença entre os dois, em que a diferença entre eles está no momento da inserção de arestas na árvore, em que o critério, ao invés de utilizar a lista restrita de candidatos que utiliza o alfa, eu vou olhar para o grau de todos os nossos pontas e vou atribuir um peso para eles baseado no grau, de tal forma que nós com menor grau vão ter mais chances de serem escolhidos. E aí a diferença mesmo está no critério da roleta, e aí eles se diferem dessa maneira. E aí a gente parte para a busca local, que é a mesma que já foi explicada nos slides anteriores. E aí agora a gente pode partir para os resultados e os experimentos. E qual foi o conjunto de instâncias utilizado? Foi o conjunto SPD-RF2 disponibilizado por esse autor aqui, e ele tem 525 instâncias com características conexas e esparsas, com tamanhos variados indo de 20 até 1000 vértices. E aí nesse trabalho a gente vou mostrar no próximo slide que eles vão estar separados em instâncias médias de tamanho até 500 e instâncias grandes que vão até tamanho 1000. E aí todo o código-fonte foi desenvolvido em Python e executado na máquina com essas configurações que estão na tela. Os parâmetros escolhidos para os algoritmos construtivos foram 100 execuções por instância, e aí nos resultados vão ser considerados
o melhor resultado dessas 100 execuções. A condição de parada para as versões do GRASP foi de 10 minutos ou de 50 e traduções sem melhora. E aí eu já adianto que esse segundo critério foi o que todas as instâncias pararam. E o valor de alfa escolhido foi de 0,3 e foi escolhido de forma empírica mesmo. E aí nós temos essa tabela de resultados aqui das instâncias médias, onde vai ser feita uma comparação dos algoritmos construtivos entre eles mesmos, desenvolvidos nesse trabalho, com esse algoritmo M, que é um algoritmo construtivo da literatura, que foi desenvolvida pelo autor Jorge Moreno. Já nesse segundo quadrante, vão ser comparados as versões do GRASP G1 e G2 com o algoritmo ILS, também desenvolvida pelo autor Jorge Moreno, que esse aqui é o estado da arte atualmente. Que esse algoritmo M é o construtivo, que ele utilizou no trabalho, e ele usou o ILS para otimizar essa solução inicial do algoritmo M. E aí, aqui, cada linha dessa tabela vai representar um agrupamento de instâncias, em que aqui vão ser 25 instâncias, cada linha. Os resultados ótimos são conhecidos, como a gente pode ver ali na coluna OPT, e cada algoritmo vão ter duas colunas, uma contendo a média dos resultados do agrupamento de instância e outra com um gap percentual em relação ao ótimo. E aqui, para as instâncias médias, e aqui em negrito vai estar representado o melhor algoritmo dentro dos implementados nesse trabalho, e o sublinhado indica que foi melhor em relação ao algoritmo de referência. Então, a gente, olhando os algoritmos construtivos, a nossa variação do AlphaBep, ela foi melhor para todos os agrupamentos de instância média, tanto melhor do que o RBEP, porque está em negrito, e melhor do que o algoritmo do Jorge Moreno, porque está sublinhado. E a gente pode ver que aqui, pelo fato dele ser uma variação, né, a gente teve um pequeno resultado, uma pequena melhora em relação aos resultados já existentes nos algoritmos construtivos. Enquanto aqui, nas meteorísticas, o G1, que ele é o que utiliza o AlphaBep como construtivo, a nossa proposta de variação, ele foi melhor do que o algoritmo G2, mas como a gente pode ver, ninguém superou a meteorística ILS do autor Moreno. E indo para as instâncias grandes, a gente pode ver que o comportamento se inverteu. Nos construtivos, o RBEP ele foi melhor do que o AlphaBep para a maioria dos agrupamentos de instância, mas ainda assim nos algoritmos construtivos, todo mundo superou o algoritmo construtivo do Jorge Moreno. E aqui nas meteorísticas, o algoritmo G2, que é o que utiliza o RBEP na etapa construtiva, ele superou o G1 também em quase todos os agrupamentos de instância, mas ainda assim ninguém superou o ILS, apesar de, vendo os números, eles estarem bem próximos. E aí, além desses resultados, nós temos também aqui os gráficos do Time to Target, em que eu estou comparando os algoritmos G1 e G2, e para essas duas instâncias escolhidas, uma de 350 vértices e outra de 600 vértices, a gente pode ver aqui indícios de que o algoritmo G2 ele é mais rápido do que para achar um determinado target do que o algoritmo G1. E aí o que a gente pode tirar de conclusão disso? Nós vimos que nas heurísticas construtivas a gente conseguiu superar o algoritmo construtivo do Jorge Moreno para todos os agrupamentos de instância, e a nossa proposta de variação, que é o AlphaBep, superou a sua versão original em todas as instâncias médias. E no que tange às meteorísticas, as nossas propostas não superaram o ILS do Jorge Moreno, mas ficamos bem próximo dele. E aí, o que a gente pode fazer como trabalhos futuros? Seria identificar novos critérios de aceitação na busca local, porque atualmente ele é restrito a apenas melhorar a solução. Então, a gente identificar alguma nova forma de aceitar a solução pode aumentar a diversificação e, consequentemente, melhorar os nossos resultados. E também utilizar a conjectura proposta pelo autor Lima, do trabalho dele do ano passado, em novas implementações. Porque essa conjectura dele, ela estima a quantidade de vértices branch dependendo apenas da densidade do gráfico. Então,
num tempo muito rápido, eu já conseguiria descobrir uma informação muito relevante para algum algoritmo que fosse utilizar essa expressão dele, essa conjectura. Essas aqui são as principais referências do trabalho. Muito obrigado. Você olhou a busca local do Moreno? Eu passei bem. Eu dei uma lida no trabalho dele, mas não fui muito a fundo. Porque eu acho que se você usar a busca local do Moreno, teu gráfico pode ficar bem bom. Porque ele pensou bastante na busca local. Ele testou um monte de combinações, um monte de coisa até chegar naquela busca local. Eu acho que vale a pena, de repente, uma busca local mais esperta. Que todas as etapas do ILS dele são bem refinadas, viu? Eu percebi que são bem densas mesmo. Mas eu acho que a busca local não é tão complicada, eu acho que vale a pena se dar uma olhada. Obrigada. As arestas do gráfico não tem peso, elas não têm custo, as arestas. Não, eu só atribuo custo na busca local no momento de reinserir. Isso faz com que você tenha muito empates entre soluções? Então, como as instâncias são esparsas, eu acredito que sim, ocorrem bastantes empates na execução. Talvez pensar em algum critério para desempatar as soluções, pensando qual seria melhor para minimizar a manutenção. Eu sei que o trabalho do Jorge Moreno, ele tem uma etapa de perturbação, que aí ele faz uma troca de arestas que não varia o valor da função objetivo. E aí, também, esse, além da própria busca local, seria algo que ajuda ele também a ter bons resultados. Mas tem muita simetria, tanto que no exato ele teve que tirar a simetria porque estava direto. Menos que simetria é complicado, fica perto do seu local preso. Se não tiver, se ela for bem pensada, ela vai ficar presa. E no trabalho dele, ele também separa o gráfico a árvore em vários componentes, em várias componentes conexas e executa o algoritmo separadamente em cada uma delas. Aí ele acaba ganhando em tempo e, como executa em instâncias menores, talvez até melhore o resultado. Mais perguntas? Acho que podia também usar mais de uma estrutura de vizinhança na hora de você fazer a busca local. Eu trabalhei nesse problema lá em 2011 e a gente tinha feito um algoritmo heurístico mesmo para poder resolver. Você fez o IR? IR, sim. Então você é o Silvio. Sou o Silvio. Eu sujeitei esse algoritmo. Só que assim, eu não tenho o poder de sair de mínimo local igual tem as meteorísticas. Mas como uma busca local, como sendo mais um nível, talvez fosse interessante. O Borg que você tenha falado ali parece um pouco com a ideia do IR medindo lá, né? Alfa e sigma. Então, o IR foi minha principal inspiração na minha busca local, porque o primeiro critério é pegar os vértices que tem grau exatamente igual a 2, mas o IR ele utiliza graus maior do que 2, porque ele conta os branch, mas eu já quis contar quem estava próximo da fronteira. Estamos unificados. Alguém em algum momento fez depois um outro trabalho parecido com o meu, que mudou simplesmente a forma de quantificar, e parece que deu resultados melhores. Então você pode de repente se inspirar nesse segundo trabalho. É a mesma ideia, a diferença é que as medidas são calculadas de um jeito diferente, parece mais eficiente do que eu tinha feito a princípio, e aí de repente você usa como se fosse 2 níveis de busca local. Isso vai aumentar um pouco mais o tempo, mas pode dar resultados mais interessantes em termos de função objetiva. Obrigada, gente. Eu acho que eu já fiz bastante perguntas.